O dólar já se valorizou mais de 12% somente em 2024, e isso mostra o quanto o real já se desvalorizou perante a moeda. E eu quero trazer para você no vídeo de hoje alguns argumentos, alguns motivos do porquê o real ele se desvaloriza cada vez mais diante do dólar, e vai ser muito difícil mudar essa situação. É claro que existem as questões fiscais e políticas que geralmente são os argumentos que eu vejo dentro dos embates nas redes sociais entre as pessoas quando a discussão é essa disparada do dólar, mas eu quero trazer alguns argumentos a respeito disso para que quando você de fato for entrar em alguma discussão ou em alguma conversa que fale sobre as questões cambiais, fiscais e até mesmo políticas do país, você tenha argumentos com uma profundidade muito maior do que a de um Pires. Mas antes de partir para esses motivos, então eu já faço convite para você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e clicar no sininho, porque tem conteúdo novo toda semana e você não paga nada para fazer isso. E também ajuda demais a gente a alcançar mais pessoas aqui dentro do YouTube, e nós sabemos o quanto o brasileiro de fato é carente de educação financeira ou desses conteúdos sobre economia e investimentos. Então, fazendo tudo isso, você me ajuda a chegar a mais pessoas aqui dentro da plataforma. Mas vamos lá, gente. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa entender antes desses 4 motivos, do porquê o real está valendo cada vez menos, nós precisamos entender os regimes cambiais que nós temos hoje, ou as possibilidades que nós temos hoje, e bem na verdade são 3, e o Brasil já passou rigorosamente por esses 3 regimes cambiais. O primeiro deles é basicamente o câmbio fixo, e isso aconteceu lá em meados de 93, 94, onde foi um período de muito estresse econômico, principalmente por conta da hiperinflação e quando nós estávamos tentando implementar o plano real. Devido à alta volatilidade da moeda, o que fazia com que o preço de coisas básicas mesmo, alimentos, combustíveis, tudo isso fosse impactado, então foi decidido que o nosso regime cambial seria o câmbio fixo, onde $1 valia R$1. É claro que isso não tem como durar muito tempo, porque isso pode causar um desarranjo econômico, mas foi o que foi feito na época. Na sequência, nós tivemos que mudar esse regime e nós trabalhamos com as bandas cambiais, o regime de bandas cambiais. E isso foi de 95 até 99 aproximadamente. E como que funciona esse regime de bandas cambiais? Basicamente, se a gente estivesse olhando o cenário de hoje, onde nós temos o dólar a 5,50, nós poderíamos definir bandas cambiais como R$5 e R$6, e a partir do momento que o dólar ou ele sobe muito ou ele cai abaixo desses R$5, então o Banco Central ele pode entrar intervindo, fazendo leilão de dólar ou até mesmo o leilão reverso que a gente chama, que é comprando dólar para tentar manter a moeda dentro desses patamares, dentro de R$5 e de R$6. Isso foi feito justamente porque o período de transição na época do Plano Real, ainda que ele tivesse sido feito, demorou um certo tempo para nós nos acostumarmos e trazermos isso de fato para nossa economia real. Então, a volatilidade aos poucos ela foi caindo ao longo dos anos, até que depois, quando chegou em 99, aí sim nós adotamos o regime que nós utilizamos até hoje, que é basicamente o câmbio flutuante. O câmbio flutuante, ele nada mais é do que colocar nas mãos do mercado o quanto o dólar, por exemplo, deve valer. Então, conforme as condições fiscais, políticas, econômicas, considerando questões do Brasil, até mesmo externas, o mercado ele acaba nessa negociação definindo o preço do dólar. Só que aqui no Brasil, eu digo que esse câmbio flutuante, que ao meu ver acaba sendo o ideal, ele é um câmbio flutuante sujo, porque em momentos de altíssima volatilidade, que foge ao comum, o Banco Central ele ainda assim pode acabar intervindo, fazendo alguns swaps cambiais, fazendo alguns leilões, como nós vimos inclusive recentemente, como nós vimos muito na época do governo Dilma também e em outros momentos. Então, nós temos sim um câmbio flutuante, mas eu digo que é um câmbio flutuante sujo porque eventualmente o Banco Central acaba tendo que intervir
para frear um pouco os ânimos do mercado. Entendido isso, gente, entendido que o mercado basicamente define o preço do nosso câmbio, aí nós precisamos entender os motivos que estão por trás, então, do real se desvalorizar cada vez mais, e isso também está diretamente ligado à própria percepção do mercado, que acaba fazendo muito preço. O primeiro motivo, e ao meu ver ele é um dos mais óbvios, mas muito pouco comentado, é o diferencial de inflação. Então sim, quando a gente olha os Estados Unidos, a média dos últimos 20 anos de inflação deles foi de 2,6% ao ano, ou seja, todas as moedas fiduciárias naturalmente perdem o seu valor por conta da inflação. A inflação come uma parte do nosso poder de compra. No caso do dólar, nos últimos 20 anos, então 2,6% do valor dele foi perdido em relação à inflação. Só que quando a gente olha para o Brasil, a nossa inflação média anual dos últimos 20 anos ficou em 6,5%. Ou seja, o real ele também perdeu valor, mas de uma forma muito mais acelerada, quase 3 vezes maior do que o próprio dólar. Quando a gente analisa esse gráfico aqui desses últimos anos, desde 95, na verdade, nós conseguimos ver que em quase todos os anos, a inflação brasileira, que é a que está em verde escuro, ela foi muito maior do que a inflação americana. O que nós tivemos recentemente, que foi algo atípico em 2022, onde por um breve momento os Estados Unidos teve uma inflação maior do que a nossa, foi muito por conta dos efeitos da pandemia. Mas em linhas gerais, a nossa moeda se desvaloriza muito mais rápido do que a americana, então naturalmente o real ele acaba valendo muito menos, né? Esse acaba sendo o primeiro ponto. O segundo ponto, gente, tem a ver com a questão do diferencial de taxa de juros, que também acaba estando ligado com essa questão da inflação, já que as taxas de juros que os bancos centrais acabam definindo justamente é pensando nessa questão inflacionária, para tentar conter a inflação. Aqui no Brasil, como nós tivemos historicamente uma inflação muito mais alta que a dos Estados Unidos, naturalmente nós também temos uma taxa de juros maior. E aí o que pode acabar acontecendo, não somente com nós, mas com outros países emergentes que também sofrem desse mesmo mal, é o famoso carry trade, onde muitas pessoas pegam dinheiro emprestado com países com taxas de juros mais baixas e tentam rentabilizar em países com uma taxa de juros mais alta. Só que para isso, esse diferencial de taxa de juros de um país com taxa de juros baixa e de um país com taxa de juros alta precisa ser de fato muito interessante. E nesse gráfico aqui, a gente consegue ver a dinâmica do diferencial de taxa de juros do Brasil para os Estados Unidos. Vocês podem ver que em alguns momentos, por exemplo, no ano passado ou até mesmo no início desse ano, esse diferencial ele estava muito menor. O que nós vimos recentemente, então, foi um corte nas taxas de juros dos Estados Unidos e também um aumento nas taxas de juros aqui no Brasil. Então esse diferencial na taxa de juros que vocês estão vendo aqui, ele começa a ficar maior. Podem ver que esse gráfico mostra justamente, parece que uma boca de jacaré abrindo aqui nesse momento. Então com um diferencial de taxa de juros em mais de 5,5%, isso pode, até certo ponto, favorecer uma valorização do real, porque muitos podem começar a enxergar que, olha, agora nós estamos tendo cortes nas taxas de juros dos Estados Unidos, então talvez de fato vai voltar a valer a pena olhar para as taxas de juros do Brasil. E aí isso faz com que, por exemplo, dólar entre aqui no país e a gente tenha talvez um arrefecimento da moeda. O único ponto aqui que a gente precisa trazer é que quando a gente olha esse diferencial, ele está em mais de 5,5%, 5,75% neste momento. Mas não quer dizer que, de fato, esse é o diferencial praticado pelos investidores, porque existem alguns custos aí no meio do caminho, tanto para você travar o câmbio por contrato, tem que fazer o diferencial também de inflação entre os países, e que muitas vezes isso pode acabar comendo 2, 3% da rentabilidade desse diferencial de taxa de juros. Mas, então, quanto maior esse diferencial de taxa de juros, melhor poderia ser para nós nessa questão de trazer dólar para o país. Mas, quando a gente também entende os motivos específicos, que pode ser uma taxa de juros muito alta por aqui, é claro que isso pode acabar sendo ruim, porque isso pode ter a capacidade de desacelerar uma economia. E é isso que nós temos que ficar atentos ao momento que nós estamos vivendo. Mas beleza, saindo dessa questão do diferencial da taxa de juros, nós precisamos aí sim falar do fiscal e das políticas do país. Como eu falei para vocês, nós temos o câmbio flutuante sujo, e isso faz com que o mercado
ele acabe formulando os preços conforme a sua percepção de risco. E isso acontece não somente com os investidores aqui do Brasil, mas também com os investidores externos, com os investidores de outros países que olham aqui para o Brasil. E quando a gente olha o fiscal do país, as estimativas, e aqui nesse relatório que o próprio governo divulga, as estimativas para 2024 do mercado é que a gente tem um déficit médio de mais de 66 bilhões de reais. E esse déficit, ele está muito além daquela meta de déficit zero. Então, quando o mercado olha esse tipo de situação, é claro que isso gera uma certa preocupação da capacidade do governo de manter as suas contas em dia, e aí, devido a essa preocupação, essa percepção de risco, é claro que eles acabam descontando isso nas taxas de juros e também no próprio câmbio. Outra questão, o endividamento do país. O que nós estamos vendo nesse outro gráfico aqui, e esse aqui foi retirado diretamente do Banco Central, nós estamos vendo a dívida PIB do país, que saiu de 72%, 73% há um ano atrás, pular para 78% dívida PIB. Quando a gente entende que esse nível de endividamento ele subiu rapidamente, isso também aumenta a percepção de risco e naturalmente o mercado ali acaba descontando isso então na cotação do dólar. E aí vocês devem estar pensando, poxa, mas o mercado ele é malvadão, ele se preocupa demais com essa questão do fiscal e não sei o quê. Sim, gente, é importante a gente analisar N fatores de risco. Aqui eu trouxe apenas 2 exemplos. E aí, claro que o mercado vai acabar precificando os ativos ali no mercado. Só que o porquê que é ruim quando o mercado está com uma percepção de risco aumentada para alguns ativos? Porque nessa questão do dólar, por exemplo, a partir do momento que o dólar ele acaba subindo muito ou explodindo, como eu expliquei logo lá no início, isso tudo tem a capacidade de influenciar coisas básicas que você tem, por exemplo, num prato de comida do dia a dia. O dólar, para além de uma moeda, ele é uma unidade de conta. Então, quando nós falamos do arroz, do cafezinho, do trigo, do boi, de várias coisas que nós consumimos no dia a dia, tudo isso é cotado em dólar. O combustível é cotado em dólar. A partir do momento que nós temos uma disparada da moeda, nós podemos sim ter um impacto no preço de algumas coisas e, consequentemente, na inflação. Então, é por isso que a gente precisa fazer o dever de casa. Nós precisaríamos conter a desvalorização da nossa moeda perante o dólar, porque isso tem a capacidade de impactar a vida, inclusive, da população. Só que muitos acabam não percebendo essa lógica e simplesmente acham que a culpa é do mercado porque ele, por um livre-arbítrio, decidiu jogar o dólar lá para cima. Mas beleza, saindo desse ponto que é o fiscal e as políticas do país, né, nós temos também, e talvez essa acho que é a parte que a galera também comenta muito pouco, ou talvez não entende muito como funciona a dinâmica, que é a balança de pagamentos, né? E aí a gente começa a falar sobre algumas atribuições do próprio Banco Central. Então, a balança de pagamentos, ela nada mais é do que o registro contábil de todas as transações que nós, Brasil, fazemos com outros países do mundo. Dentro dessas transações, nós temos desde, por exemplo, as transações correntes, né? E aí a gente está falando de balança comercial, de serviços, ou até mesmo de renda primária, renda secundária, e aí a gente está falando de juros recebidos ou juros pagos nessa questão. Nós temos também o que nós chamamos de conta capital dentro desse balanço de pagamentos, né? E aí essa conta capital são ativos não financeiros e que isso tem que estar dentro das contas do Banco Central, porque por mais que não tenha um impacto financeiro, ele tem um impacto contábil. E aqui eu explico um pouco melhor. Em 2013, nós perdoamos mais de 900 milhões em dívidas de 12 países africanos. Quando a gente faz o perdão da dívida, não tem nenhum ativo financeiro entrando ou saindo do nosso caixa, mas a gente acaba tendo que fazer uma baixa contábil nas nossas contas. Então, isso é só um exemplo do que poderia exemplificar o que é uma conta capital, que são ativos ali, então, não financeiros. E, em contrapartida, nós temos dentro desse balanço de pagamentos o que nós chamamos de conta financeira. E aí, conta financeira, sim, são ativos financeiros que são negociados entre os países, desde, de fato, alguns investimentos e tal. Então, tudo isso daqui
acaba virando essa conta que vocês estão vendo aqui na tela. Eu trouxe isso como exemplo porque nós temos então que o balanço de pagamentos é o somatório das transações correntes, da conta capital e da conta financeira. Esses dados aqui mostram que o Brasil, até junho desse ano, está com um déficit nesse balanço de pagamento de mais de 58 bilhões de dólares. E o que acontece quando a gente tem um déficit nesse balanço de pagamento? Nós precisamos saldar esse déficit. E para saldar esse déficit, geralmente nós podemos utilizar as nossas reservas cambiais, né, nossas reservas internacionais, nós podemos buscar financiamento externo ou nós podemos tentar mexer os palitinhos para tentar atrair mais investidores para o país, como por exemplo, quando você aumenta as taxas de juros, eles acham que está interessante para investir aqui no país, então aí você capta mais investidores, consequentemente entra mais dólar e você consegue saldar essa conta. Se, por exemplo, mesmo aumentando as taxas de juros, a gente não consegue trazer mais capital de investidores aqui para o Brasil, então nós precisamos recorrer aos outros meios. Mas em qualquer caso, o que nós estamos olhando aqui é uma demanda maior por dólar nesse momento para tentar saldar essas contas, e a consequência disso é que isso pode acabar impulsionando o dólar para cima por conta dessa demanda maior. Então essa é uma dinâmica que eu acho que poucos também acabam comentando, mas que acaba impactando no dólar e consequentemente também desvalorizando o real. E é por isso que eu quis trazer esses 4 principais motivos, porque quando a gente começa a entender um pouco melhor como funciona essa dinâmica cambial, talvez fique um pouco mais fácil da gente não querer apontar o dedo para um único culpado, porque nós estamos vendo que é um conjunto de fatores aqui no Brasil, considerando o mercado externo, não é só o mercado, não é só o Banco Central, também tem todas as questões políticas e fiscais, e aí claro que caberia a nós tentar fazer o dever de casa, mas que nós estamos vendo que por hora não estamos fazendo, porque câmbio já se valorizou mais de 12% só em 2024. E aí, dito isso, gente, eu acho que a gente vai acabar caindo no básico que eu tenho repetido para vocês há tantos e tantos anos por aqui. Essa é a importância de nós termos parte do nosso capital, parte dos nossos investimentos em dólar. Diante de todos esses motivos, e sim, existem inclusive outros que eu não trouxe no vídeo de hoje, o real acaba se desvalorizando em uma magnitude muito maior ao longo do tempo do que o próprio dólar. Então, para a gente tentar preservar um pouco o poder de compra, ou ter uma moeda que se desvalorize num ritmo um pouco menor, diversificar os nossos investimentos, se proteger em uma jurisdição muito mais forte, uma economia muito mais forte e um país onde tem muito mais possibilidades de investimentos pra gente, é claro que parte, então, do nosso patrimônio precisa estar em dólar, beleza? Bom, pessoal, acho que eram todas essas informações que eu queria trazer para vocês hoje. Eu sei que às vezes tem algumas coisas um pouco mais técnicas que podem soar um pouco mais complicado, mas eu tentei traduzir em uma linguagem simples, mas ainda assim, se ficou qualquer dúvida, pode escrever nos comentários que eu tô sempre atenta. Eu me despeço por aqui, mas vejo vocês então no próximo vídeo.